Fala pessoal, tudo beleza? Fabinho Pereira aqui e hoje a gente vai falar sobre groove. O que seria o groove? Quais são os conceitos e concepções do groove? Como que a gente aprende e como que a gente cria um groove? Certo? Então para isso eu dividi o vídeo em 4 partes. A gente vai ter a primeira parte falando sobre os conceitos e concepções da execução do groove. A segunda parte a gente vai ter alguns padrões para a gente estudar e para a gente executar. Então é muito bacana a gente entender alguns padrões para que a gente possa criar os nossos. E na terceira parte a gente vai ver, dentro desses padrões, a gente vai ter 3 níveis de execução. A gente vai ter o nível iniciante, o nível intermediário e o nível avançado, certo? E por último, eu vou deixar algumas considerações finais para que a gente entenda melhor essa concepção do groove, certo? Então, para aproveitar mais ainda essa aula, clica aqui embaixo no meu canal do Telegram que você vai ter mais acesso às tablaturas e backing tracks e tudo mais, não só dessa aula, só que também de outras aulas que vai ter aqui no canal, né? Então curte lá o canal do Telegram e participa dele que tenho certeza que você vai gostar e vai te ajudar muito no desenvolvimento de cada aula. Beleza? Então, sem mais delongas, o que seria o groove? O groove faz parte do ritmo. Então a gente tem que lembrar que o groove tem muito mais caráter rítmico do que melódico e harmônico. Mas isso não significa que nunca vai ter um caráter melódico ou harmônico, né? Então muitas vezes a gente tem grooves aí, lógico que tem grooves, né, com a ideia harmônica muito mais aflorada, com a ideia melódica muito mais aflorada. Porém, agora no começo, o que seria bacana? A gente entender esse caráter rítmico do groove. Então por isso que eu gostaria que focasse 100% nessa ideia do ritmo no groove, certo? Então o que tem desenhado aqui? Desenhado aqui nada mais é do que notas sem som nenhum. A gente vai ter totalmente o caráter rítmico na guitarra. Esse som aqui, ó, aquele som que não tem nada, não tem nota nenhuma, só tem a seção rítmica, certo? Então o que a gente tem aqui dentro de cada espaço? Dentro de cada espaço a gente tem 4 subdivisões. Normalmente você já deve ter ouvido falar, né, que as músicas têm 4 tempos, ou 3 tempos, ou 2 tempos, ou 5 tempos, 6 tempos, 7 tempos, e assim por diante, né? Mas a grande maioria dos grooves, e a grande maioria da música funk americana, é composta dentro dos 4 tempos, dentro da nossa quadratura, certo? Então, dentro de cada tempo, a gente vai ter 4 subdivisões, que a gente vai executar sem nenhum som. Então, como que vai ficar? Vai ficar mais ou menos assim, ó. 1, 2, 3, 4. Certo? Então, a gente vai ter 4 notas dentro de cada tempo dos 4 tempos. Certo? Então, dentro do metrônomo é mais legal ouvir. Eu já deixei ele aqui disponível. Então, imagina que o metrônomo está aqui, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. É muito bacana estudar com o metrônomo, porque assim você consegue ficar totalmente perfeito dentro do grid, né? Você consegue ficar totalmente alinhado com o metrônomo, né? Isso soa melhor dentro da música. Então vamos lá, mais uma vez, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Certo? Então a gente tocou 4 tempos, 4 subdivisões dentro de cada tempo. Certo? Mas não é só isso que a gente tem no groove, né? Essa daqui é a parte principal e primordial para a gente entender a seção rítmica. Porém, nada melhor do que explicar isso com o groove na execução de notas que vão aparecer acentuadas dentro dessa parte rítmica aí. Então o que a gente vai usar como nota acentuada? A gente vai utilizar esse acorde Lá menor. Só que ao invés de usar o acorde inteiro, a gente vai usar só aqui na quinta casa, na corda Sol, na corda Si e na corda Mi. Então a gente vai ter aqui, ó, só essas 3 notas, tocando triádico. Então a gente vai ter, né, ó, executando a primeira semicolcheia, a primeira subdivisão dentro de cada tempo. Então a gente só vai focar nela ali na primeira vez, né, tocar a nota uma vez e depois deixar abafado as outras 3. Então vai ficar assim, né, ó, 1. Então lembra de abafar as outras notas, né? Então vai ficar em todas as subdivisões, vai ficar sempre na primeira. Então vai ficar a primeira, aí na segunda,
De novo. Então, seguindo nesse conceito, a gente vai ter, né, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Junto com o metrônomo, mais uma vez. Então, a gente tem aqui no metrônomo, vai ficar, né, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Certo? Agora, como que a gente vai executar? A gente vai executar agora para entender a segunda subdivisão, só a segunda subdivisão. Então, agora a gente tocou só a primeira, agora a gente tinha acabado de tocar só a primeira e agora a gente vai tocar só a segunda, certo? Então, a segunda vai ficar assim, abafou, subiu, que é a segunda subdivisão. Então, a gente não tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 em divisões. Então, a primeira a gente já tocou, que é 1. Agora a gente vai tocar na segunda subdivisão. Então a primeira você viu que é abafado. Então abafa. Então vai ficar 1, 2, 3, 4. Junto com o metrônomo. Ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então percebe que o tempo 1 não, né? Não, na primeira subdivisão, a gente tem abafado e sobe tocando, porque está tocando 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Agora, na segunda opção, aliás, na terceira opção, a gente vai ter na terceira semicolcheia, na terceira subdivisão do tempo. Então vai ficar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Junto com o metrônomo, vamos lá. Certo? Então a gente tem aqui, né, ó, 1, 2, 3, 4 dentro, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Que muitas vezes a gente vê esse tipo de articulação no reggae, não é verdade? E no último caso agora a gente vai ter a quarta semicolcheia, ou seja, a quarta subdivisão a gente vai tocar agora. Então vai ficar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vai ficar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Só na última semicolcheia. Então vai ficar aqui junto com o metrônomo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Percebe então que agora parece que está antecipando o tempo, né? Então tá, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Isso é muito bacana para que a gente consiga desenvolver esse senso de direção em cada momento da semicolcheia. Então a gente tem a primeira semicolcheia, a segunda semicolcheia, a gente tem a terceira e a quarta semicolcheia. Certo? Então, cada momento a gente vai entender onde está direcionado essa parte da articulação rítmica dentro do groove. Certo? Então, dentro de cada uma, a gente pode ter inúmeras combinações. Isso é que é o bacana do groove. A gente pode ter muita possibilidade. Então, vamos supor, a gente tem aqui, ó, 4. A gente está falando só de um compasso, né? Imagina se tivesse mais um compasso, né? Mas falando só de um compasso, a gente tem a possibilidade de tocar a primeira semicolcheia desse tempo, a segunda semicolcheia desse tempo, a terceira semicolcheia desse tempo, a quarta semicolcheia desse tempo. Aí a gente também pode tocar a primeira e a segunda, a primeira e a terceira, a primeira e a quarta. A gente também pode tocar a segunda e a terceira, a segunda e a quarta, e só a terceira e a quarta. Aí também pode tocar a primeira, a segunda e a quarta,
a primeira, a terceira e a quarta, e a segunda, a terceira e a quarta. Isso a gente está falando só do primeiro tempo. Imagina dos outros tempos. Então eu já fiz a conta aqui, deixei até anotado aqui para falar para vocês. Sabe quantas possibilidades de groove que a gente pode ter? Somando essas possibilidades que eu falei só de um, distribuindo para os outros tempos, a gente tem 38.416 possibilidades, ou seja, é muita possibilidade. Então, isso daí fora o contexto harmônico, fora o contexto melódico. Então, a gente está falando só de contexto rítmico. Então, imagina o tanto de possibilidade que a gente pode criar só com esses grooves aí, certo? Então, para a gente entender como que a gente vai executar cada padrão, ele vai estar dentro de cada execução de um grupo de semicolcheia, certo? Então, vamos pegar o primeiro padrão de execução que a gente vai entender agora como se monta um groove. Então, o primeiro padrão vai ser feito dessa forma. A gente vai ter no primeiro grupo aqui de semicolcheia, a gente vai ter a execução na primeira subdivisão, na primeira semicolcheia. Então, vai ficar assim, certo? No segundo grupo aqui da semicolcheia, a gente também vai executar na primeira semicolcheia. Então vai ficar igual. Já nesse terceiro, a gente vai ter duas execuções. A gente vai ter na primeira e na quarta. Então vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Então, certo, ó. A primeira ficou 1, 2, 3. Então vamos de novo, né? Até aqui, ó. Primeiro, o segundo e o terceiro grupo de semicolcheia. Vai ficar. Certo? E o último grupo de semicolcheia vai ficar na segunda semicolcheia. Esse padrão nosso aqui vai ficar na segunda semicolcheia, no último grupo. Então, somando todos aqui que a gente já viu, como que vai ficar o groove nosso? Como que vai ficar? Vai ficar da seguinte forma. 1, 2, 3, 4. 2, 3. Então percebe que eu toquei aqui, né? Ó, na última, antes de entrar no 4, depois toquei a segunda semicolcheia do outro grupo, do último grupo. Então ficou aqui, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Então percebe que se a gente fizer um loop aqui, vai ficar da seguinte forma. Junto com o metrônomo para ficar bacana. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Certo? Então, esse é o primeiro padrão que a gente vai executar ritmicamente. Então, a gente vai ficar só nesse acorde aí e ficar bacana aqui no Lá menor, né? Ficar seguro de como executar esse primeiro padrão. Já o segundo padrão vai ter uma diferencinha aqui. No primeiro grupo de semicolcheia, a gente vai tocar o primeiro também, então vai ficar. No segundo padrão, a gente vai tocar a primeira e a quarta, então vai ficar 1, 2, 3, 4. Certo? Então, somando os dois, vai ficar 1, 2. Certo? Já o terceiro, a gente vai ter execução na segunda semicolcheia e na quarta semicolcheia. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4. Vai ficar baixo, cima, baixo, cima. Então, somando os três, vai ficar 1, 2, 3. Então, você viu que no 3, quando eu contei o 3, estava para baixo aqui na articulação fechada e depois aberto no acorde. Então, percebe que essa articulação fechada é o que dá todo o swing aqui dentro do groove, né? Porque senão ia ficar só assim, né? Ó. Imagina, não ia ter nada, não é verdade? Então, vamos tocar aqui um pouquinho mais devagar para entender até a quarta, que a quarta aqui, o quarto grupo de semicolcheia, vai ser executado na segunda semicolcheia, igual o padrão anterior. Então vai ser assim, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Somando todos, a gente vai ter
na primeira semicolcheia, a segundo grupo de semicolcheia vai ter na primeira e na quarta. No terceiro grupo a gente vai ter na segunda e na quarta. E no último grupo de semicolcheia a gente vai ter na segunda semicolcheia. Então, somando todos, a gente vai ter certo? Junto com o metrônomo vai ficar assim. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Certo? Então, esse daí foi o segundo padrão que a gente vai ter de execução. O terceiro padrão de execução vai começar na terceira semicolcheia aqui do primeiro grupo. Então, o primeiro grupo, a execução vai ser na terceira semicolcheia. Então, vai começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Certo? Então, as primeiras serão abafadas. 1, 2, 3, 4. No segundo grupo de semicolcheia, a gente vai ter execução no primeiro e no quarto tempo. No quarto tempo não, no quarta subdivisão. Então, a gente vai ter na primeira semicolcheia e na quarta semicolcheia. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4. Certo? No terceiro grupo de semicolcheia, a gente vai ter na segunda semicolcheia, igual foi nos exemplos anteriores, só que no último, né, foi no último, agora a gente vai trazer para o terceiro. Então vai ficar na segunda semicolcheia, vai ficar 1, 2, 3, 4, certo? E no último, a gente vai ter execução do primeiro, do terceiro e do quarto. Então aqui já começa a aumentar aqui o grau de dificuldade. A gente vai ter no primeiro, no terceiro e no quarto. Então vai ficar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, somando todos, né? Somando o primeiro e o segundo, primeiro para a gente entender, só o primeiro e o segundo, vai ficar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Na terceira, vai ficar na segunda semicolcheia. Então, somando a terceira e o último, só para a gente entender, vai ficar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aqui é até legal segurar o acorde, né, para não deixar ele sempre sequinho. Né, é legal a gente segurar o acorde, porque já está aqui executando mesmo, então às vezes é bacana deixar segurando assim o acorde, né? Então vai ficar 1, nesse último aqui. Então, para executar tudo, como que vai ficar? A primeira, a gente vai ter na segunda, na terceira semicolcheia, perdão. A gente vai ter na terceira semicolcheia, então vai ficar 1, 2, 3, 4. A segunda vai ficar 1. A terceira vai ficar. E a quarta vai ficar. Somando todos, a gente vai ter isso daqui. 3 e 4 e... Certo? Então, somando agora com o metrônomo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Certo? Já o quarto padrão rítmico, a gente vai ter na primeira subdivisão aqui, primeiro grupo de semicolcheia, a gente vai ter o ataque na segunda semicolcheia. Então, como que vai ficar? 1, 2, 3, 4. No segundo grupo de semicolcheia, a gente vai ter a execução no primeiro e no quarto. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4. Então, somando as duas, vai ficar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Certo? O terceiro grupo,
a gente vai ter na segunda e na quarta semicolcheia. Ou seja, vai ficar assim. 1, 2, 3, 4. Olha que bacana, né? Sempre na subida nesse caso. Então vai ficar 1, 2, 3, 4. E no último grupo aqui de semicolcheia, a gente vai ter as 3 últimas sendo executadas. Então vai ficar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então a gente vai eliminar a primeira e executar as outras. Somando todos, como que vai ficar? Vai ficar da seguinte forma. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Então, dentro do tempo, vai ficar assim. 1, 2, 3, 4. Agora, junto com o metrônomo. 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Cada padrão tem 3 níveis de dificuldade. A gente vai ter o nível iniciante, intermediário e avançado na execução. Porém, a parte rítmica vai ser a mesma. Então, o primeiro padrão, a gente vai utilizar aquela mesma ideia. Então, vai ficar, né? Certo? Então, como que o iniciante vai executar? Eu gostaria muito que pensasse em tocar uma nota só. Só que para isso, a gente vai tocar uma nota e abafar as outras cordas, porque a mão direita vai continuar do mesmo jeito que a gente estava fazendo quando a gente só estava tocando aqui a nota, o acorde Lá menor. Certo? Então aqui eu vou usar como exemplo a quinta casa na terceira corda. E vai ter que sair assim, ó, todas as notas abafadas com os outros dedos. E ali, executar a nota e abafado. Então tem que sair esse som. Com essa sujeirinha, sabe? Para deixar mais legal junto com as outras rítmicas, né? Para não ficar soando só um negócio assim, depois... Imagina. Não é tão legal, né? Quando a gente ouve isso daqui, né? Já tá praticamente junto, né? Ó. Então, esse mesmo exercício que a gente fez tocando só a nota Lá, é legal tocar todas as outras subdivisões tocando uma nota só. Então, como que a gente vai executar esse padrão? Se você ainda não sabe como que a gente vai executar esse padrão, significa que você ainda não clicou aqui no link do Telegram. Então, clica lá no link do Telegram, que lá tem todas as tablaturas agora dos licks que eu vou tocar, dos grooves que eu vou tocar, com a mesma rítmica. Então, você vai ver que a rítmica é exatamente a mesma. Porém, as notas vão ser diferentes e a execução vai ser diferente. Beleza? Então, bora lá, vamos começar no nível iniciante. Lembrando da rítmica, né? Certo? Agora, como que vai ficar a execução do riff do iniciante, né? Do riff com groove. Vamos lá. 3 e 4. Já o nível intermediário vão ter notas em oitavas. Então a gente vai ter essa oitava aqui, ó, partindo da sétima casa na quarta corda e a 10ª casa na segunda corda. Então vai soar tudo dentro da oitava. Olha que bacana, né? Então eu tô tocando todas as notas e quem que tá saindo? Só as notas da oitava. Certo? Então vamos lá pro riff intermediário. 1, 2, 3, 4.
o nível avançado, como que vai executar nesse mesmo padrão rítmico? A gente vai executar com double stops, então vai ficar dentro da pentatônica, né? Double stops dentro da pentatônica. Tem vários outros tipos de double stops, inclusive a gente pode conversar isso aí numa outra aula, mas nessa daqui a gente vai usar só essas daqui dentro da pentatônica, então a gente vai ter aqui. Certo? Então vamos lá, dentro da execução. 3, 4... Foi o primeiro padrão rítmico. Já o segundo padrão rítmico, a gente vai ter na primeira, certo? Então, junto com a batera, 3, 4 e... tocar esse groove vai ficar da seguinte forma: 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Já o intermediário, a gente vai tocar com oitavas, então vai ficar da seguinte forma, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Já o avançado, como que a gente vai tocar pensando em avançar? Então vamos lá. 3 e 4 e... Então esse foi o segundo padrão. No terceiro padrão, a gente vai ter outras formas de execução, porque a forma rítmica já traz coisas diferentes. Então é muito bacana a gente entender pela tablatura que a gente tem outras opções de melodia. Então vamos lá? 1, 2, 3, 4... Vamos começar agora pelo nível iniciante. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nível intermediário. Bora lá. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Certo? Agora o nível avançado. Vamos lá. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
O quarto padrão tem outra sensação melódica e outra sensação rítmica. Como que é a rítmica do nosso quarto padrão? A gente vai ter na segunda semicolcheia do primeiro grupo de semicolcheias, então vai ser assim, né? 1, 2, 3, 4. O segundo grupo vai ser a primeira e a quarta semicolcheia, então vai ficar 1, 2, 3, 4. No terceiro grupo vai ser a segunda e a quarta semicolcheia, então vai ficar 1, 2, 3, 4. E o último grupo de semicolcheias vão ser a segunda, a terceira e a quarta. Então vai ficar 1, 2, 3, 4. Certo? Então bora para os exemplos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Exemplo iniciante. Vamos lá. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora vamos lá para o nível intermediário. 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então agora o nível avançado. Bora lá? 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então esse foi o quarto exemplo. Então, esses foram os padrões rítmicos junto com as suas dificuldades técnicas, dificuldades de execução. Né? Isso não significa que um é melhor, o outro é pior e assim por diante. Não, só que alguns têm outras dificuldades. Então, por isso que eu acho que é bacana vocês executarem todos os exemplos que eu dei aqui e terem em mente o seguinte: o que faz o groove ficar legal? A rítmica. Então, o que é legal vocês explorarem? Bastante a rítmica. Então, pega o primeiro grupo de semicolcheia, faz uma combinação, coloca no outro grupo de semicolcheia, faz outra combinação, no outro grupo de semicolcheia faz outra combinação e no outro outra combinação, aí vai ficar muito legal, sabe? Você vai pegar e vai ouvir, vai sentir mais qual que combina mais com o estilo e com o ritmo que está sendo executado. Mas isso também não significa que você deve manter um padrão, certo? Aqueles padrões rítmicos foram feitos para que a gente consiga entender e executar. Só que quando a gente está tocando, vamos falar assim, na vida real, né, muitas vezes a gente foge, né, dos padrões rítmicos. Por quê? Porque a gente tem outras ideias no meio do caminho. Então, o que é bacana? A gente misturar ideias, não só utilizar uma ideia ou outra ideia, mas sim, simplesmente deixar fluir. E como que a gente faz para deixar fluir? A gente precisa estar fluente naquelas ideias. Então, pegue aquelas ideias, execute aquelas ideias, façam derivações daquelas ideias, pega outros exemplos assim de acordes, né, e tenta tocar outros exemplos dentro daquelas mesmas rítmicas, tenta inventar suas próprias rítmicas, tenta transcrever rítmicas de outros artistas, né, de grupos de funk, grupos de música latina, que tem bastante groove de funk também por meio, que a gente vê. Então, tenta estudar bastante por esse lado, né, para que você se mantenha fluente e pegue algumas situações e simplesmente toque em cima. Então, só para que fique claro, o que vai ter no grupo do Instagram, se você ainda não viu, pelo amor de Deus, você tem que ir lá ver, cara. Lá vai ter a backing track em 60 BPM, que é o que eu estava tocando. Aqui, né, o metrônomo junto com a bateria. E também vai ter as tablaturas de cada exemplo que eu toquei aqui. Né? O exemplo do pattern 1, do padrão 1, com as 3 dificuldades, padrão 2 com as 3 dificuldades, padrão 3 com as 3 dificuldades, padrão 4 com as 3 dificuldades.
Então acessa lá, não perde a oportunidade, clica lá no Instagram, clica no meu Instagram também para conhecer um pouco mais do meu trabalho e bora lá, bora tocar um pouquinho. Agora eu coloquei o backtrack aqui a 100 BPM, eu vou deixar lá também disponível para vocês. Então bora curtir um pouquinho um funk, bora lá!